Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu estou passando onde eu quero fazer aqui menção da palavra de Deus. Eu queria que você redobrasse sua atenção e você vai perceber aqui na Escritura, porque muita coisa tem dado errado na vida de muita gente. E há muitas pessoas que por algumas coisas darem errado, fica caçando culpado por seus problemas e não admite que o errado é a pessoa própria. Porque tem gente que enxerga o erro de todo mundo, mas o difícil é reconhecer o seu próprio erro. Olha o que diz o profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja que Deus aqui está questionando ao povo. Deus está aqui chamando a atenção, porque o povo, inclusive no tempo que estamos vivendo, mais que nunca deveria buscar a edificação em Cristo. Mas há muitas pessoas que sabem o que tem que fazer e não quer fazer. Há muitas pessoas que sabem que está errado, sabem, mas não dá o braço a torcer. Há muitas pessoas que sabem que tem que se esforçar mais, se empenhar mais, ir mais para a igreja, mas não querem ir. Sabe que tem que perdoar, mas não quer perdoar. Sabe que tem que arrepender, mas não quer se arrepender. Sabe que tem que buscar Deus em primeiro lugar. Todo mundo sabe que ninguém é criança. Repito, buscar Deus em primeiro lugar. Todo mundo sabe, ninguém é criança. Só que muitos não querem buscar. E é o que diz no versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, o tempo da edificação, do arrepender-se, do converter-se, o tempo de andar certo, abandonar o erro. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Todo mundo sabe exatamente o que Deus quer de cada um de nós. As pessoas, a maioria, não querem fazer, mas todos sabem. E o porquê sabe e não faz? Porque o coração está podre. Porque o coração está sujo. Como eu vou te mostrar aqui. Olha o versículo 3, diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casa paineladas? Enquanto esta casa permanece em ruína, veja, a casa está em ruína. Em vez de edificar-se, santificar a casa, que é o coração, está sujo. A casa está em ruína. E enquanto a casa está em ruína, a maioria não está preocupada com nada. Enquanto a casa está em ruína, a maioria está vivendo em rodinha, em grupinho, em panelinha. Sabe aqueles grupinhos de WhatsApp que muitos fazem para ficar fofocando, falando da vida dos outros membros, pregador e muitas outras pessoas para ficar com fofoquinha, falando disso ou daquilo? É panelinha, rodinha, grupinho. Ei, olha o que diz a Escritura no versículo 4: acaso é tempo de habitardes vós em casa apainelada, ou de estar em grupinho, em rodinha, ou de estar de casa apainelada, com fofoca entre tantas outras pessoas? Diz assim, enquanto esta casa permanece ruína. Não é tempo disso. Não é tempo de grupinho, como diz aqui. Não é tempo de rodinha. Não é tempo de panelinha. Ei, é tempo de converter-se. É tempo de arrepender-se. É tempo de renunciar. É tempo de perdoar. É tempo de aceitar o perdão. É tempo de amar. É tempo de se consertar. É tempo de purificar-se, limpar a casa. Por isso diz no final do versículo 4: enquanto esta casa permanece ruim, ou seja, o coração está podre, está sujo, a vida das pessoas está destruída, as pessoas estão se matando, casamento está acabando, família se destruindo, o ódio acabando, corroendo as pessoas como câncer. E parece que é comum, parece que é normal, porque quanto mais pior fica a situação, mais a humanidade, a sociedade vai deixando se levar para o grupinho, rodinha, panelinha, mais ignorante a humanidade se torna. E Deus está dizendo, não é tempo disso. É tempo de renunciar, é tempo de santificar-se,
é tempo de libertar, é tempo de arrepender, é tempo de perdoar, é tempo de aceitar o perdão, é tempo de amar o próximo, é tempo de reconciliar-se com Cristo, é tempo de vir mais para a igreja, é tempo de buscar mais o Espírito Santo, é tempo de jejuar. Ei, eu vou lhe dizer, você que está me ouvindo, nós estamos num tempo onde o dia está chegando em que Deus vai colocar a igreja de joelho, Deus vai fazer a igreja jejuar, Deus vai fazer a igreja chorar, Deus vai fazer a igreja se arrepender, renunciar, Deus vai fazer a igreja se converter, Deus vai fazer a igreja vir às lágrimas, porque Deus está batendo na porta do coração, mas muitos estão, como diz o versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, ou seja, é tempo de arrependimento, é tempo de converter-se, mas a maioria está ignorando, dizendo, não é tempo ainda, e eu vou lhe dizer, o tempo está passando e a chance está acabando, então faça alguma coisa enquanto há tempo, antes que seja tarde demais, senão Deus vai te colocar de joelho, senão Deus vai te arrancar lágrima, senão Deus vai te causar dor, senão Deus vai te fazer renunciar pela força, senão Deus vai fazer você pagar o preço pela força, senão Deus vai te colocar de joelho na dor, mas você não vai escapar dos olhos do Todo-Poderoso. Ah, mas não vai mesmo? Muita gente não está levando a sério, muita gente está brincando. Deus vai te colocar de joelho na dor, viu? Deus vai te converter na dor, viu? Deus vai te fazer renunciar na dor, viu? Ah, pastor, eu sou desviado. É com você que eu estou falando. Ah, eu nunca fui na igreja, é com você que eu estou falando também. Ah, aquele que vai só quando quer, eu também estou falando com você. Ou você se conserta, ou Deus vai te colocar de joelho pela dor, porque não é tempo da gente estar perdendo tempo com outra coisa. Esse pouco tempo que temos é para reconciliar-se, limpar a casa, que é o coração, se reconciliar e se consertar com todo o poderoso. É o que diz aqui no 4: a casa é tempo de habitar desossa em casa apanelada, enquanto a casa permanece em ruína. Veja, as pessoas recusam arrepender-se, converter-se, renunciar-se, andar em edificação ou em santificação, e como a maioria recusa andar em santificação, a casa está suja. E o fato da casa estar suja, a vida das pessoas está em ruína. A família está em ruína, casamento está em ruína, igreja está em ruína, a vida espiritual está em ruína, saúde está em ruína, vida financeira está em ruína, trabalho está em ruína, em vários aspectos a vida de muitas pessoas está em ruínas. Tem tantas pessoas que estão com a vida toda destruída no fundo do poço. Sabe por quê? Porque a casa está suja, o coração está imundo, está podre, está recusando arrepender-se. Ou você se arrepende e vem logo para Cristo, ou Deus vai te colocar de joelho pela dor. Deus vai colocar pessoas que estão me ouvindo de joelho na dor. Sabe por quê? Porque Deus está dando chance e não quer se arrepender. Deus está dando chance e recusa arrepender-se. Prefere insistir na dureza do coração, dizendo, não, deixa para amanhã, outro dia eu vou, outro dia eu faço. Deus já está causando dor em algumas pessoas, e se não se arrepender, se não se consertar com Deus, a dor vai se tornar pior ainda. Eu vou repetir o que eu falei. Deus já está causando dor em algumas pessoas, e se não se arrepender, Deus vai causar dores maiores ainda, a não ser que se arrependa. Como diz no versículo 2, Deus diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, o tempo de arrepender-se, muitos não querem se arrepender. O tempo de converter-se, muitos não querem se converter. O tempo de se consertar, mas preferem andar com a casa suja, que é o coração podre. O que diz no final do 4: enquanto esta casa permanece ruína, ou seja, as pessoas estão com a vida em ruína, destruída, mas se recusam a andar certo, se recusam a se consertar, se recusam a obedecer, preferem andar na dureza do coração. E eu vou falar para aqueles que são duros de coração: Deus vai te colocar de joelho na dor, mas tu vai ter que se arrepender do jeito ou de outro, porque Deus vai te colocar de joelho na dor. Tu vai se encontrar num beco sem saída, não vai ter o que fazer. Ou aceita Jesus, ou Ele vai te colocar de joelho na dor, vai te arrancar lágrima, e tu vai ter que se arrepender do jeito ou de outro. Versículo de número 5 para finalizar. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. As pessoas ficam procurando culpado por seus problemas. As pessoas ficam apontando o dedo para os outros, culpando os outros dos seus erros.
e recusa reconhecer que o erro está em si próprio. Alguém diz assim, fulano é culpado por eu estar sofrendo, eu estou assim por causa de A e de B. Não, você está assim por sua causa mesmo. Você está passando por isso por causa de você, não é por causa dos outros, é por causa de você mesmo. Considerai o vosso passado, ou seja, algumas pessoas estão carregando o passado consigo, não quer abrir mão do passado. O passado de alguns está comprometendo o presente, e o presente está comprometendo o futuro, porque recusa se arrepender, recusa se consertar, recusa dar certo. Por isso a casa está em ruína, saúde destruída, família destruída, vida espiritual, vida financeira, trabalho, tudo está em ruína, tudo está destruído. Por quê? Porque recusa se arrepender, se recusa andar certo na presença do Deus Todo-Poderoso. É o que a Escritura diz. Que houve essa mensagem, espero que não, mas infelizmente há muitas pessoas me ouvindo que estão passando por certas coisas porque a casa está em ruína. Limpa a casa. Se tu limpar a casa, Deus vai entrar com providência na tua vida. Mas enquanto a casa estiver suja, o adversário vai continuar ocupando na vida de algumas pessoas o lugar que Deus deveria estar ocupando. Algumas pessoas estão sofrendo porque a casa está suja. Quando você limpar a casa, que aqui a casa está em ruína, quando você limpar a casa, purificar a casa, aí Deus vai ocupar na sua vida o lugar que é dele. Aí as coisas na sua vida vão melhorar. Mas enquanto a casa estiver suja, esse é o motivo do sofrimento de muitas pessoas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe, limpe a casa. Deixe Deus ocupar na sua vida o lugar que é seu. Quando isso você fizer, Deus vai ocupar na sua vida o lugar dele, vai entrar com providência na sua vida e vai haver uma transformação. Mas enquanto a casa estiver suja, o problema vai se tornar cada vez pior. Quando você limpar a casa, Deus vai entrar com providência. Mas enquanto a casa estiver suja, o adversário vai continuar ocupando na vida de alguns o lugar que Deus deveria ter ocupado. Tem casamento acabando, tem emprego acabando, portas se fechando. Porque a casa está em ruína e as pessoas não querem se arrepender, não querem se consertar, não querem dar certo. Enquanto não se consertar, o problema vai se tornar cada vez pior. E o adversário vai continuar ocupando na vida de alguns o lugar que Deus é quem deveria estar ocupando. E por que o adversário está ocupando? Porque a casa está em ruína, está suja. Pessoas deprimidas, depressivas, angustiadas, sofrendo, aprisionada, algemada, com dores, sofrendo. Porque a casa está em ruína. Limpa a casa e Deus vai ocupar na sua vida o lugar que é dele. E aí, vai haver a restauração e Deus vai te devolver o que parecia estar perdido. Tá certo? Deus abençoe, forte abraço, limpa a casa. E Deus vai voltar a ocupar na sua vida o lugar que é dele. Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.